são seres vivos que pertencem a um reino que é só deles, o reino fungi, assim como as bactérias que pertencem ao reino Monera, um reino também que é só delas. Os fungos também são os únicos representantes do reino fungi. E nas nossas aulas sobre o reino fungi, nós vamos conhecer, além das características gerais, a estrutura corporal, as formas de nutrição, tudo sobre a reprodução e também sobre a importância ecológica e econômica desses seres vivos para os seres humanos. E eu vou começar apresentando para vocês alguns representantes desse reino. Representantes que são até bem conhecidos de vocês. Quem nunca comeu um champignon? Pois é, o champignon é um tipo de fungo. E quem nunca viu esse cogumelo bonitinho que tem uma cabecinha vermelha cheia de pintinhas brancas? Bom, ele é muito bonitinho, mas ele é muito perigoso porque ele é um cogumelo venenoso. Então, os fungos podem ser encontrados na forma de cogumelos. Nesse caso, esse aqui é um cogumelo de chapéu. E onde crescem esses cogumelos? Esses cogumelos crescem em solos de ambientes úmidos. Nós também podemos encontrar os fungos crescendo, por exemplo, sobre troncos de madeira que estão na floresta. E muitos desses fungos são bem bonitos, bem coloridinhos e são chamados de orelha de pau. As orelhas de pau recebem esse nome porque parecem mesmo orelhas que estão presas no tronco. Então, a orelha de pau é um outro tipo de fungo que nós podemos encontrar na natureza. Além disso, eu posso mencionar a vocês um fungo que é muito importante na nossa culinária, que é o levedo. As leveduras estão presentes no fermento que nós utilizamos para fazer o pão crescer. Um outro fungo que vocês conhecem também, e esse não é nem um pouco agradável, é aquele fungo que cresce sobre pães e nós também podemos encontrá-lo crescendo sobre outros alimentos. Estou tentando desenhar aqui para vocês um pão de forma e você já deve ter visto algumas vezes um fungo meio esverdeado crescendo sobre o pão de forma. Que tipo de fungo é esse? Esses são os bolores. Então, vocês podem observar que os fungos estão espalhados pelo ambiente. E muitos deles já são, inclusive, conhecidos de vocês. Quais são as principais características desse grupo de seres vivos? Bom, a primeira é que eles são seres vivos eucarióticos. Isso significa que as suas células são células eucariotas. E os fungos podem ser tanto filamentosos quanto unicelulares, como é o caso, por exemplo, das leveduras que são unicelulares. Qual é a forma de nutrição desses fungos? Todos os fungos são seres vivos heterotróficos, eles não produzem o seu próprio alimento. Eles retiram a matéria orgânica que está disponível no ambiente. E na aula sobre a nutrição dos fungos, nós vamos relacionar os modos de nutrição com a importância ecológica e econômica desses seres vivos para os seres humanos. Os fungos possuem numerosas espécies, mais de 70 mil já foram identificadas, mas estima-se que o reino fungi inclui 1,5 milhões de espécies. Então, os pesquisadores terão muito trabalho aí com a identificação dessas espécies. E dentre essas espécies, existem indivíduos que são enormes. Inclusive, o maior ser vivo do mundo é um fungo do gênero Armillaria. Esse fungo possui filamentos que se estendem por uma área equivalente a 47 estádios do Maracanã. E esse fungo está localizado no estado norte-americano de Washington. A nutrição dos fungos.
E como modelo, eu vou considerar um cogumelo, ok? Então, está aqui o nosso cogumelo de chapéu e nós vamos estudar a nutrição dos fungos baseados neste esquema. Bom, vocês aprenderam que os fungos são formados por um micélio, que é um conjunto de hifas. E esse micélio, no caso dos fungos que crescem no solo, se desenvolve aqui também, penetrando no solo. E esse micélio tem, por exemplo, a função de fixação. Ele fixa o fungo aqui no solo. Mas o micélio também tem outra função. É através das hifas que compõem esse micélio que o fungo vai absorver os nutrientes que estão presentes no solo. Peraí, professora, se o fungo vai absorver nutrientes que já estão presentes no solo, então isso quer dizer que os fungos são heterotróficos. Isso mesmo, os fungos são todos heterotróficos, eles não produzem o seu próprio alimento, eles retiram todos os nutrientes do ambiente em que eles estão. Pode ser o solo, pode ser o tronco de uma árvore. No caso dos fungos parasitas, eles retiram nutrientes dos seres vivos que eles estão parasitando e por aí vai. Mas como que acontece essa digestão? Bom, as hifas vão lançar aqui no ambiente em torno delas enzimas digestivas. Então, essa fumacinha laranja são as enzimas digestivas. Essas enzimas digestivas vão degradar substâncias orgânicas que estão presentes no solo. E a partir da degradação dessas substâncias orgânicas, as hifas vão absorver os nutrientes resultantes dessa degradação. Ou seja, a digestão dos fungos ocorre fora do corpo dos fungos, no ambiente externo. Então, o que nós podemos dizer sobre essa digestão? Que é uma digestão extracelular e nós também podemos considerar que ela é uma digestão extracorpórea. Por quê? Porque acontece fora do corpo dos fungos. E que tipos de alimentos são utilizados pelos fungos? Quando eu digo que o alimento está no ambiente, vocês também devem se perguntar onde está esse alimento. Bom, muitas espécies de fungos se alimentam de cadáveres, ou seja, de animais que estão mortos. Além de animais que estão mortos, os fungos também podem se alimentar de restos de vegetais, como por exemplo frutos e folhas. No caso desses fungos que se alimentam de restos de seres vivos, nós damos o nome de fungos saprofágicos. Saprofagia é comer o que está podre. E os fungos saprofágicos têm uma função muito importante na natureza. Porque, como eles consomem matéria que está morta, eles estão, na verdade, reciclando esse material. E por isso, eles pertencem ao grupo dos decompositores. Além disso, muitos fungos podem crescer sobre frutos e partes da planta que ainda estão vivos. E no caso, esses fungos são os fungos parasitas e podem provocar muitos prejuízos na produção agrícola, provocando, por exemplo, o aparecimento de manchas nos frutos e também em outros órgãos da planta. Por exemplo, existe um fungo que provoca uma doença nos pés de café que é chamado de ferrugem, e a ferrugem prejudica a produção da planta. Outros fungos também que são parasitas, e esses são até mais conhecidos de nós humanos, são as micoses. As micoses se desenvolvem principalmente em regiões úmidas e ricas em queratina do nosso corpo, como por exemplo, entre os dedos dos pés e nas nossas unhas. Inclusive, a micose é muito difícil de tratar porque a medicação que é utilizada para o tratamento
da micose afeta tanto os fungos quanto as células do nosso corpo. Por quê? Porque são células eucariotas, tanto as células dos fungos quanto as nossas células. Mas os fungos não são só prejudiciais. Como eu disse a vocês, eles têm uma importância ecológica muito grande como decompositores e também têm importância econômica. Mais ou menos 600 espécies de fungos são consumidas por nós. Quem nunca comeu um champignon, tem o shiitake. Os fungos podem ser utilizados na produção de queijos, como por exemplo o queijo roquefort, o camembert. Os fungos também são utilizados, como eu já disse a vocês, na produção do nosso pãozinho de cada dia, já que as leveduras são fungos que se alimentam dos açúcares presentes na massa e produzem gás carbônico. É esse gás carbônico que vai fazer o pão crescer. As leveduras estão presentes no fermento. Ainda tem os fungos que são utilizados na produção de bebidas alcoólicas, como por exemplo a cerveja. O Saccharomyces cerevisiae é um fungo que fermenta o açúcar presente na cevada e produz gás carbônico e álcool etílico. E ainda tem os fungos que têm importância para a indústria de medicamentos, como por exemplo o penicillium. Os fungos do gênero Penicillium são responsáveis pela produção de uma substância que é antibiótica, que é a conhecida penicilina. A penicilina é um medicamento utilizado para combater bactérias, ou seja, é um antibiótico. Os filos do reino fungi. Nesta aula nós vamos começar pelo filo Ascomicota, o filo dos ascomicetos. Esse grupo recebe o nome porque durante a reprodução sexuada eles desenvolvem hifas especiais. Essas hifas recebem o nome de ascos, daí o nome do grupo, Ascomicetos. E por que essas hifas são especiais? Porque no interior delas são formadas estruturas sexuais especiais. Na verdade, são esporos sexuais que recebem o nome de ascósporos. Os ascósporos são, então, esporos sexuais formados no filo dos ascomicetos. E essas estruturas são formadas apenas durante a reprodução sexuada desses fungos. Alguns fungos conhecidos de vocês pertencem ao filo Ascomicota. Por exemplo, a levedura Saccharomyces cerevisiae, que é a levedura utilizada no fermento de pão. Um outro fungo muito utilizado em ciência, o fungo Neurospora crassa, é um fungo bem comum nos laboratórios porque ele possui uma estrutura relativamente simples para ser estudada. Esse grupo também apresenta fungos que são comestíveis, como por exemplo, o fungo Morchella esculenta, muito apreciado por quem gosta de fungos. E esse filo, o filo dos ascomicetos, é o filo que possui mais representantes na associação que forma os líquens. Na maioria dos líquens, aquela associação que acontece entre fungos e algas, o fungo participante é um ascomiceto. Um quarto filo que nós vamos estudar é o filo Basidiomycota, o filo dos basidiomicetos. Esse filo também recebe esse nome por causa de uma estrutura que é formada durante a reprodução sexuada do grupo. Essa estrutura vai receber o nome de basídio. Mas o que é o basídio? Qual a importância do basídio para o grupo dos basidiomicetos? Então, essa estrutura que eu estou desenhando aqui para vocês recebe o nome de basídio. O basídio, assim como os ascos, é uma estrutura formada durante o processo de reprodução sexuada dos basidiomicetos. E no interior do basídio
também são formados esporos sexuais. Se os esporos dos ascos eram os ascósporos, como será o nome dos esporos sexuais formados no interior do basídio? O nome deles será basidiósporos. Os basidiósporos são, então, esporos sexuais dos fungos do filo dos basidiomicetos. Esse filo é composto por 3 classes e dessas 3 classes, apenas uma classe forma corpos de frutificação elaborados. Corpos de frutificação que são estruturas bem conhecidas de vocês como cogumelos. Um gênero que é muito comum dos basidiomicetos é o gênero Agaricus. Nesse gênero está incluído, por exemplo, o champignon, que é aquele cogumelo já bastante utilizado na culinária brasileira. E para terminar essa sequência de estudos sobre os filos, eu vou fazer um breve comentário sobre o filo dos deuteromicetos. Na verdade, esse filo é um filo que gera dúvidas. Muitos fungos que foram colocados aqui foram deslocados para outros filos, como por exemplo o filo dos ascomicetos. Então, como esse é um filo duvidoso, nós não vamos falar de características dos fungos que foram incluídos aqui. Na verdade, isso também acontece para o primeiro filo que nós estudamos, o filo dos citridiomicetos, ou seja, apenas os zigomicetos, os ascomicetos e os basidiomicetos são considerados fungos de fato. Filo dos citridiomicetos. Esse filo tem algumas características bem peculiares e que não estão presentes nos outros fungos. A maioria dos citridiomicetos é aquática e esse é o único grupo de fungos que possui flagelos. Esses flagelos estarão presentes em algumas fases da vida dos citridiomicetos. Além dos flagelos, este grupo também possui uma outra característica que é única do grupo, que é a ausência de quitina na parede celular. Diferente dos outros grupos que apresentam quitina, os citridiomicetos apresentam no lugar da quitina 2 outras substâncias, a celulose e também glicanos, que são polissacarídeos. Algumas espécies de citridiomicetos são unicelulares, mas a maioria das espécies é filamentosa. E as hifas são cenocíticas. Vocês se lembram o que são hifas cenocíticas? São aquelas hifas que não apresentam septos. Elas são hifas contínuas. E no caso das hifas dos citridiomicetos, os núcleos são diploides. Este é o único filo de fungos que apresenta núcleos diploides nas hifas. Todos os outros grupos apresentam núcleos haploides. Esse tipo de informação é muito interessante, principalmente quando vocês forem entender os processos de reprodução. Então, fiquem atentos a esses detalhes. E qual é a substância de reserva energética desses fungos? Eles reservam uma substância chamada de micolaminarina, que é uma substância presente em alguns filos de algas. E este também é o único grupo de fungos que tem essa substância como reserva energética. Em relação aos hábitos alimentares, os citridiomicetos podem ser saprofágicos. Então, muitas espécies são saprofágicas, ou seja, são espécies decompositoras, já que os saprofágicos se alimentam de matéria orgânica morta, e algumas espécies também são parasitas. Inclusive, uma espécie de citridiomicetos, a Phytophthora infestans, foi a causadora de uma doença que dizimou grande parte
das plantações de batata na Irlanda. Isso aconteceu no século XIX. Um outro filo que vocês precisam conhecer é o filo dos zigomicetos. Esse filo também tem uma característica que é bem peculiar, é que eles não formam corpos de frutificação, mas os seus filamentos, assim como os filamentos dos citridiomicetos, possuem hifas que são cenocíticas. Esses dois grupos são os únicos dois grupos que possuem as hifas cenocíticas. Todos os outros grupos que nós vamos estudar possuem hifas septadas, ok? E esses fungos também têm uma característica que é específica deles. Estão vendo essa fumacinha negra que eu estou desenhando aqui dentro dessas estruturas? Bom, esses aqui são os esporos. E esses esporos são estruturas sexuadas formadas durante a reprodução e recebem o nome especial de zigósporos. Então, os zigomicetos são fungos que formam os zigósporos, esporos que são produzidos durante a reprodução sexuada desses fungos. Processo que nós vamos conhecer em aulas posteriores, ok? Os zigomicetos apresentam vida livre, sendo que eles crescem sobre superfícies úmidas de alimentos ricos em carboidratos, como o pão velho, frutas e também verduras. Vocês já devem ter visto sobre algum pão aquela fumacinha negra que é conhecida como bolor negro do pão. Esse bolor negro é causado justamente por zigomicetos, mas eles também podem ser parasitas. Parasitas, por exemplo, de protozoários, de alguns vermes e também de insetos. E ainda nós podemos encontrar os zigomicetos em associações mutualísticas, associações que são conhecidas como as famosas micorrizas. As micorrizas são associações de fungos com as raízes de plantas e são benéficas para as plantas porque aumentam a quantidade de nutrientes disponíveis no solo.